Olá, pessoal. Prontos para mais uma aula? E hoje a gente vai conversar sobre algo bastante importante que vai complementando tudo que a gente já viu até aqui, né? Hoje nós vamos conversar sobre diluição e forma segura de utilizar os óleos essenciais no nosso dia a dia. Então a gente precisa ter um cuidado especial em algumas situações. Lembra lá na aula que a gente falou sobre uso tópico, que eu comentei já um pouquinho com vocês sobre os bebês, as gestantes, os idosos. Eles exigem um pouquinho mais de atenção quando a gente for preparar um blend de óleos essenciais no cuidado da saúde deles ou do bem-estar dessa parte da nossa clientela, digamos assim. Então, olha só, os bebês bem pequenininhos, recém-nascidos e até 3 meses de idade, eles têm ainda a pele extremamente sensível, o aparelho olfativo dele ainda é sensível, o fígado é muito frágil para metabolizar, então a gente precisa ter cuidado quando vai utilizar com os pequeninos. Né? A gente já pode utilizar com eles, não precisa ter medo, só precisa ter assim, bom senso na hora de utilizar e utilizar a dosagem correta. Então, aqui no caso dos bebês e os recém-nascidos e até 3 meses, de 0,25. Então, depois nós vamos ter uma tabelinha para você ter ideia do quanto que é 0,25, tá? Daí a gente vai ter alguns exemplos e você vai conseguir entender de forma bem fácil. Agora, os bebezinhos maiores, de 3 a 6 meses, você já pode usar 0,5%, já dobrou a dosagem. Aí, com o 1%, você já vai atingir as crianças um pouquinho maiores, de 6 a 12 meses, né? E as crianças até 3 anos. Aí nós temos também as gestantes, que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, porque ela está absorvendo tudo que vai ser ingerido, que vai ser passado, que vai ser inalado, e isso tudo vai passar pelo sangue para o bebê através do cordão umbilical. Então, por isso que a gente tem tanto cuidado com as gestantes, porque tudo que ela utilizar, o bebê estará utilizando. Tá? Então, a gente tem que observar isso. E na questão assim dos idosos também, porque os órgãos deles, os sistemas já estão mais fragilizados por conta da idade e às vezes por ter alguma doença associada, a pele é mais sensível, então acaba ficando muito similar aos cuidados que a gente deve ter com as crianças, né? Os idosos e as crianças a gente usa mais ou menos a mesma métrica. E a gente sempre orienta que quando for fazer uso tópico nas crianças e nos idosos, fazer numa área pequenininha, né? Aqui na dobra do braço é uma boa área para você perceber se vai dar alergia ou não. Normalmente os óleos essenciais não provocam alergia, a não ser que a pessoa seja alérgica àquela planta. Então a gente conhece pessoas que são alérgicas, por exemplo, ao capim-limão. Então não é que o óleo essencial vai causar alergia, porque a pessoa tem alergia àquela planta especificamente, então, consequentemente, o óleo essencial vai causar o mesmo efeito. Mas quando eu falo aqui para testar, não é testar só a alergia em relação à planta, é também a dosagem. Se você passou e ficou avermelhado, talvez você esteja usando muito forte. Então tenha esse cuidado. Aí de 2 a 3%, normalmente a gente utiliza para massagem, para algum tratamento estético, né? Então, conforme vai aumentando a resistência da pessoa, por exemplo, aqui de 2 a 3%, já é para adolescentes, né, jovens e adultos, que não tem nenhuma uma situação que impeça o uso dos óleos essenciais. Então, vai subindo. Ó. No próximo slide, você já vai ver que a gente pode utilizar a 3%, a 5%. Então, isso é uma regra que é bom você ter anotado em algum lugar e sempre observar. Às vezes caiu, por exemplo, você está trabalhando lá numa dosagem a 2 a 3% e cai 1 ou 2 gotinhas a mais, não precisa descartar aquele teu preparado, isso não vai fazer tanta diferença, tá? Mas tenha sempre uma métrica para você trabalhar dentro de um padrão, principalmente se você trabalha com a elaboração de blends para vender. Vai anotando as tuas fórmulas, vai anotando a que porcentagem, a que concentração você está usando, para que quando a pessoa precisar um novo blend, você esteja entregando algo
muito semelhante, né, ou até igual. Quando a gente faz artesanalmente, nunca fica exatamente igual, mas assim você tem um padrão na elaboração dos seus blends, não só para comercializar, mas para utilizar em casa também, tá? Então tenha sempre esses cuidados. Aqui no próximo slide eu vou já falar um pouquinho mais sobre os detalhes de porcentagem. Então aqui nós nem temos o 0,25, mas seria então, se 0,5% é uma gotinha para 10 ml, então o 0,25 seria uma gotinha para 20 ml, né? Então você vai pensar, mas é tão fraquinho, não vai fazer efeito. Gente, não subestime o poder dos óleos essenciais. Lembra lá na aula sobre as regrinhas básicas que eu falei para vocês que na aromaterapia menos é mais? E é realmente assim, a gente tem muito, além dos estudos, além da bibliografia, a gente tem o relato das pessoas que utilizam. Né? Há pouco tempo, uma moça que trabalha comigo, ela preparou um creme para rachadura dos pés. E daí fez lá na porcentagem que ela leu numa bibliografia, funcionou super bem. Quando ela foi fazer pela segunda vez, ela já adicionou mais de alguns óleos. E daí ela fez um pouco para ela, um pouco para a irmã e para a mãe. Aí as outras pessoas, ela percebeu e as outras pessoas perceberam que não trouxe tanto benefício, não trouxe tanto resultado quanto a primeira fórmula, porque ela quis colocar mais óleo essencial para potencializar e acabou que teve o efeito contrário. Então, lembra que a gente já conversou sobre doses menores por tempo mais longo, para o corpo ir absorvendo, trabalhando, metabolizando e trazendo o resultado, né? Porque os óleos essenciais, eles não têm diretamente um princípio ativo lá. Eles têm os compostos químicos que estimulam o corpo a produzir o que está faltando. Então, ela teve um estímulo muito forte, muito alto, e o organismo não soube corresponder. Então, esse exemplo serve para tudo. Se ali está dizendo que você vai preparar, por exemplo, um mix para melasma a 2%, né? Então, você vai misturar vetiver, mirra, lavanda, frankincense e um pouquinho de melaleuca, num frasquinho de 50 ml. Então, olha lá, a gotinha azul clara, 50 ml seriam 10 gotinhas, né? Opa, não, 10 não, que aqui tá 20 gotinhas, né? A 2%. Então, você vai pegar todos esses óleos que você escolheu para o melasma e vai dividir para ver quantas gotas de cada para dar o total de 20 gotas. Então, parece pouquíssimo 20 gotinhas para 50 ml de base carreadora. Só que você vai usar por 1 mês, por 2 meses, ou se é para rugas, linhas de expressão, você vai usar como um sérum todos os dias. Então, o adequado é que você diminua a dose. Então, essa aula também, gente, eu peço que vocês revisem, que vocês estudem, que vocês anotem, né? A gente vai ter no próximo slide um exemplo. Aqui, olha, que exemplo legal, uma simulação. Olha só, considerando que você tem 10 ml de base, pode ser o óleo de coco, pode ser um creminho, pode ser o gel, aquela base que você escolheu para tratar o que você precisa no momento. Então, a 0,25, que seria para os bebês, seria meia gota. Então, eu coloquei ali do ladinho. Então, 0,25 seria uma gotinha para 20 ml. A gente já conversou a importância disso. Aí, para 10 ml, que é aquele nosso Rolon, né? Quando a gente gosta muito de fazer os mixes no Rolon, quando é para o rosto, quando é para alguma coisa de pele, ou até quando é para utilizar de via inalatória, você passa o rolãozinho na mão e inala. Então, olha só, aqui já tem uns exemplos para você. 0,5% vai dar uma gotinha, 1% vai dar 2 e assim por diante. Então, já é uma tabelinha para você utilizar como base. De 10 ml, então só vai multiplicando. Se você fizer 30 ml, vai multiplicar por 3, se fizer 50, multiplicar por 5, é pura matemática aqui, tá? A regra de 3 funciona muito bem para você calcular as dosagens quando você estiver montando um blend. E uma dica também importante que eu aprendi na prática, desperdiçando o produto,
eu colocava primeiro o óleo carreador no frasquinho e depois ia pingando os óleos essenciais. Então, aconteceu mais de uma vez na hora que eu queria fechar o frasco, acabava transbordando porque eu excedi o limite daquele frasco. Então, sempre pingue o óleo essencial primeiro e depois complete com óleo carreador, para você não desperdiçar produto e fazer na dosagem correta. Tá? Então, espero que essa aula tenha sido válida para vocês, que tenha trazido algum esclarecimento. Revisem essa aula e anotem no seu caderninho, pelo menos essa tabelinha para você ter como recurso quando você precisar. Ou para as pessoas que já são mais modernas e gostam de ter tudo no celular, faz um print dessa tela e guarda lá na sua galeria, para quando você for montar o seu blend, você saber direitinho quantas gotas. E só para finalizar, eu quero reforçar mais uma situação. Aqui quando a gente fala, por exemplo, a 2%, 4 gotas, é o total, não é de cada óleo que você vai utilizar, tá? Então, se você pode utilizar só 4 gotas, você vai poder misturar nessa porcentagem apenas 4 óleos, ou então faz numa base maior, né, no carreador com maior quantidade, para você poder colocar mais gotinhas de cada óleo. Então, isso também é importante, é a mesma regra lá da ingestão, de 12 a 15 gotas diária total. Aqui também, esse número é total de gotas que você vai fracionar pelo número de óleos que você quer utilizar. Tá? Então, aproveite esse conteúdo, registre no seu caderninho que você vai precisar sempre que você for fazer uma dosagem de óleo essencial, você vai usar esse recurso. Daqui um pouco você já leu tanto que vai estar na sua cabeça, mas enquanto isso, deixe no caderninho, deixe no celular para você pesquisar. Espero que tenha sido de proveito para você. Na próxima aula a gente vem com mais conteúdo interessante. Daqui um pouco vai chegar a hora que vocês estão esperando, que é de aprender sobre cada um dos 12 óleos. Então fique com a gente, aproveite todas as aulas e eu espero você na próxima aula. Até lá!